Fala, seus mal diagramados! Só teve uma vez na vida que eu achei que seria convocado para participar de uma terceira guerra mundial e foi quando teve o 11 de setembro. Não só eu, mas uma galera da minha idade achou que os brasileiros seriam convocados para defender a liberdade do mundo ocidental. Não aconteceu. E 2 trilhões de dólares depois, confesso que meu medo voltou. Donald Trump resolveu atacar nosso mais profundo sentimento patriótico e partiu para cima de 2 dos nossos maiores orgulhos nacionais, o Pix e a 25 de março. Morrer na Ucrânia? Ah, se f*** aí, Zelensky. Agora, para defender meu sagrado direito de pagar caixinha de Itaipava, sem me preocupar em contar nota e moeda e comprar máscara do pânico por R$5, eu me voluntario na hora. Pelo Pix, me aguardem cantando por aí de coturno e uniforme verde oliva. Nós somos da pátria aguarda, fiéis soldados, por ela amados, nas cores de nossa farda. Em troca do rabo prolapsado do Jair, fomos ameaçados até com bomba atômica e porta-aviões no Lago Paranoá pelos seus filhotes. Você aí que votou neles para defender sua família, vai falar o que agora? Vi pessoalmente muita gente defendendo a morte do Lula e do José Dirceu por causa de corrupção. E agora, será que a família Bolsonaro, que está atacando a economia do Brasil e ameaçando nossas vidas diretamente, merece o quê? Os caras resolveram atacar não só a 25 de março, mas a indústria nacional, o agro e orgulhos nacionais como a Embraer, um caso de sucesso no qual educação e o investimento em alta tecnologia deram muito certo. Sou ainda da geração que entrar no ITA te elevava ao nível de um semideus das exatas. E para que a Embraer desse certo, o ITA foi fundamental. Se os bolsonaros embarcarem de vez nessa loucura desesperada de rifar o país inteiro em troca do pai deles, eu não duvido que antes de 2030, no lugar de Judas, será com eles que se vai comemorar o sábado de aleluia no Brasil. Mas o nosso país é só uma das peças do jogo geopolítico que estamos vivendo agora. Ao que parece, Trump quer dar um Ctrl-Alt-Del na ordem mundial. Não apenas aquela instituída nos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, e sim com a ordem mundial instituída nos últimos 300 anos após a Paz de Westfália no século 17. A Paz de Westfália, assinada em 1648, pôs fim à Guerra dos 30 Anos na Europa e marcou o nascimento do sistema moderno de estados. Ela reconhece a soberania dos países, ou seja, o direito de cada um governar seu próprio território sem interferência externa. Também garantiu liberdade religiosa entre católicos e protestantes e redesenhou fronteiras no continente. Foi um marco porque estabeleceu a ideia de que os estados são iguais entre si e devem respeitar a independência uns dos outros, base das relações internacionais até hoje. Se antes a Europa passou 200 anos afundada em guerras religiosas e comerciais, essa nova ordem fez com que eles fizessem esse tipo de coisa só em outros continentes, como no caso da Guerra do Ópio no século XIX, um conflito entre China e Grã-Bretanha, causado pela tentativa chinesa de barrar o comércio ilegal de ópio trazido pelos britânicos. Com a derrota, a China foi forçada a assinar o Tratado de Nanquim, cedendo Hong Kong e abrindo seus portos ao comércio estrangeiro. Outra consequência foi que milhões de chineses ficaram viciados em ópio durante o período que levou à Guerra do Ópio. O vício se espalhou por todas as camadas sociais, causando graves problemas econômicos e de saúde pública. Sem compreender o século de humilhações da China, quando ela recebeu o apelido de o grande doente da Ásia, ninguém vai compreender as razões da Revolução Chinesa e do orgulho chinês perante o Ocidente. E não pensem que esses problemas foram facilmente resolvidos. Bruce Lee relata que seu pai, um famoso ator de teatro de Hong Kong, ainda era viciado em ópio, e isso nos anos 50 do século 20. Mas voltando ao Laranjão, ao que parece, Trump não busca apenas ser um reacionário nos costumes, como supõem seus apoiadores, e sim um reacionário econômico e político. Afinal de contas, quem participava dos rolês do Epstein
é tudo menos um santo em matéria de sexo, não é? Mas como eu disse, suas ações apontam para o desmonte do sistema global dos últimos 300 anos. Fomos das guerras de comércio do mercantilismo para o comércio de guerra do trumpismo. Se com o Brasil ele usa as tarifas para libertar um aliado, com a Rússia ele faz o mesmo para acabar com uma guerra. Para tirar o Império Americano da UTI, Trump pretende foder com a globalização e com todos os fóruns de negociação multilaterais e impor acordos desiguais bilaterais com todos seus parceiros no mundo, ou seja, o esquema que eles mesmos participaram da criação nos anos 70 e 80 não serve mais para nada, logo deve ser abolido. Mas não pensem que essa virada geopolítica é feita apenas por ideologia, não. Assim como os Bolsonaros, usa a política para lucrar. Uns com rachadinhas e nota fria de posto de combustível, como no caso dos milicianos tijucanos de mas no caso de Trump a coisa escala a níveis estratosféricos. Por exemplo, parte da negociação tarifária com o Vietnã passou pela aceitação de um plano imobiliário envolvendo as organizações Trump por parte do governo de Hanoi. Trump embolsou bilhões nessa. Quem percebeu aqui no Brasil essa ética de máfia na geopolítica de Trump foi Bruno Torturra e Alessandra Ourofino na live Calma Urgente de uns dias atrás. Trump não age com uma ética usual e a própria cultura pop tem dado sinais de como as coisas mudaram. Uma ética que era vista como intolerável agora é aceita sem problemas por parte da população. O modo como se encara com admiração a ética criminosa dos personagens de filme como o Poderoso Chefão e Scarface e por que não de Peaky Blinders demonstra como entramos na época em que a lei é vista ou como coisa de otário e fraco ou como ferramenta das elites e suas negociatas espúrias. Em nome disso, cada vez mais se defende o modo de agir de covardes, vagabundos e criminosos como o Jair e o Donald Trump. Por isso, eles se cagam de medo de serem presos. Como mafiosos bundões, eles vivem do poder e da lealdade dos seus minions, e aqueles que não seguem essa lealdade canina e cega são jogados ao mar. Vamos ampliar aqui ainda mais como se expande essa nova ética mundial. Na pandemia, a gente via isso todos os dias. Aquele seu primo PM, ex-cheirador de cola de sapateiro e que se ficar de 4 começa a relinchar de tão burro, pareceu ser, para muita gente, alguém com opiniões mais confiáveis do que um epidemiologista cheio de títulos, não é mesmo? Parece que entramos em uma fase de desconfiança tão grande perante as instituições que caímos como uns patinhos no golpe da lealdade pessoal e da espontaneidade da comunicação direta. Tudo aquilo que não seja baseado em relações pessoais é motivo de desconfiança. Médicos, políticos, professores, juízes, cientistas, jornalistas, todos os especialistas são pessoas que merecem desconfiança automaticamente. Ah, estão ganhando por fora. Segundo o tio Adalberto, burro como uma porta sem maçaneta e que não perde uma oportunidade de dizer que a Coca Zero é pior que a normal. Mas nele eu confio, mesmo com o tio dizendo que escola só tem que ensinar a escrever e a decorar a tabuada, senão o Paulo Freire vai transformar o filho dele em viciado em cocaína e drag queen. Por isso, na pandemia, a direita veio com tudo com seu anticapitalismo de Araque. A gente não podia confiar na Big Pharma, segundo o senador Luiz Carlos Reis, mas podíamos confiar na logística do Pazuello e nas negociatas de um PM para comprar vacina. É a ética não só do mafioso, mas do miliciano. Compre o gás na minha mão, que é mais seguro. Percebam, é a mesma coisa que o Trump e o Jair fazem. As instituições estão falidas, mas em nós, homens broncos e transparentes, vocês podem confiar. E tudo isso só foi possível com as redes sociais e aplicativos como o Instagram e o WhatsApp, que mesmo sendo produtos de empresas bilionárias, os usuários têm a ilusão de serem donos do próprio perfil. Junte-se a isso o fator religioso. Fizemos um vídeo inteiro descrevendo a teologia em torno de Trump, mas é importante reforçar o modo como a religião blinda Trump e Jair. Mesmo sendo homens abertamente fracos e falhos, foram ungidos por Deus para essa missão. Ou, nas palavras do próprio Malafaia, Deus escolheu as coisas
desprezíveis. E cá entre nós, o que não falta na Bíblia, essa enciclopédia de filhos da moradores do deserto, é uns arrombados ungidos por Deus, não é mesmo? Mas uma das partes mais interessantes do Calma Urgente é quando a Alessandra Ouro Fino fala no seriado Yellowstone para tentar entender a moral mafiosa do trumpismo. Primeiro, tenho que dizer que Yellowstone tem muito de um esquerdismo bobo e romântico, típico de norte-americanos. Para nós, aqui da periferia do capitalismo, os papos desse anti-Trump americano, tipo o showrunner da série Taylor Sheridan, soam meio ambíguos. O discurso é tipo assim: vejam bem como essas grandes empresas, turistas, burocratas e políticos estão destruindo nossa belíssima natureza, preservada pelas vidas de nossos ancestrais. Entendam aqui natureza como uma capitania hereditária no estado de Montana, construída por cima de indígenas chacinados e por imigrantes brancos fudidos, porém etnicamente autorizados pelo sonho americano. Nada de chicanos, e sim alemães e polacos. Para nós, brasileiros, em 2025, o mais interessante na série é a ligação que alguns personagens fazem entre o Brasil e a decadência do modo de vida dos cowboys americanos. O rancho Dutton não é mais sustentável economicamente porque o Brasil resolveu queimar a Amazônia, transformá-la em pasto para vender carne barata para os americanos preguiçosos das grandes cidades. O que é exatamente algo que se pressupõe das sanções contra a carne brasileira que o Trump quer entubar no nosso rabo. O ódio ao agro brasileiro na série é tão descarado que até os agroboys goianos são ridicularizados em um episódio fazendo selfie. Apesar de estarmos no meio do furacão e ter muito tempo ainda até a eleição, me parece que estamos diante de uma oportunidade de ouro. Até o antigo projeto da esquerda nacional, e em especial do PCB, nos anos 50 e 60, que buscava a constituição de uma verdadeira burguesia nacional e, por que não, nacionalista, voltou ao nosso horizonte. Considerando que essa galera já raspou até o para o Bolsonaro anos atrás, não é de se ter muita esperança. Mas também não se pode ignorar a janela de oportunidade. Nem Carlos Lacerda foi tão vil como os bolsonaros estão sendo. Se Lacerda deu um tiro no próprio pé para derrubar Vargas, Eduardo e companhia resolveram dar um tiro em toda a economia nacional só para salvar o papai, ou até mesmo uma bomba atômica sobre nossas cabeças. Apesar disso tudo, gostaria aqui de agradecer ao presidente Donald Trump. Obrigado, Doritos. Seu ego pode possibilitar, de uma tacada só, que o Brasil volte a ter uma unidade nacional, juntando de vendedor de pijaminha do Lilo e Stitch da 25 de março ao exportador de soja do Mato Grosso. Graças a você, o funk, a pisadinha, o samba, o metal e o sertanejo podem se reconciliar nesse país. Gospel, você não. Vai se pra lá. Graças a você, Trump, podemos tentar voltar a ter a bandeira nacional novamente. E o melhor de tudo, podemos sonhar não só com a aniquilação do bolsonarismo, mas dos próprios bolsonaros. E para todos aqueles que ainda defendem os bolsonaros, só temos uma coisa para te dizer: Lula, eu autorizo. Isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Não deixem de conhecer nosso novo modelo de camiseta no site Del Cabriton, nosso curso no ICL e de seguir a gente nas outras redes sociais. E como eu disse no final do vídeo, para todos aqueles que ainda apoiam a família, eu só tenho uma coisa para te dizer: Lula, eu autorizo.